nossa caminhada evangélica com o Senhor, tivemos a oportunidade de trazer à igreja muitos visitantes. E tenho tido o cuidado de, muitas vezes, conversando com aqueles visitantes que trouxe, ter depois uma noção, uma ideia do que é que acharam, como se sentiram no nosso meio, aquilo que acharam do nosso culto. E é curioso ir percebendo aquilo que as pessoas podem achar diferente ou estranho naquilo que se passa num culto nosso. Normalmente algum tipo de liturgia, algum tipo de cerimonial, a leitura da Bíblia ou mesmo a mensagem, que pode ser chamada de outros nomes, não é tão estranho. O que eu tenho percebido, pelo menos os meus visitantes ao longo destes anos têm compartilhado comigo quando somos mais próximos, mais íntimos e eles podem falar com um pouco mais de liberdade, é que estranham um bocadinho a quantidade de tempo que nós passamos no nosso culto a cantar. E isso talvez faça alguma diferença para as pessoas, porque talvez as pessoas em casa não cantem tanto e não seja tão habitual. E nós aqui realmente gastamos uma parte significativa do nosso culto a cantar. Num culto comum, teremos entre 30% e 50% do tempo gasto com alguma atividade ligada à música e ao canto. Haverá, no entretanto, cultos especiais, como aquele que está sendo programado para o Domingo da Ressurreição, em que 85%, 90% do culto vai ser cantado, vai ser música cantada. E realmente nós gastamos muito tempo a cantar. Então pode vir a pergunta, e afinal, porquê é que nós cantamos tanto? Porquê é que nós cantamos na igreja? E pensando sobre isto, algumas ideias, algumas noções ajudaram também. Uma conferência que li, nosso irmão Bob Kauflin, nos Estados Unidos, uma conferência sobre adoração, e algumas das ideias que vou compartilhar com os irmãos, tirei desta palavra que ele deu, acrescentando aquilo que nós encontramos na Bíblia. Nós devemos começar por perceber, irmãos, que nós estamos num mundo cheio de música e cheio de cântico. Os irmãos hão de perceber que, se nós prestarmos atenção, vai haver sempre alguém a cantar, a qualquer hora. A gente liga à rádio, é muito provável que esteja alguém a cantar. A gente liga à televisão e vai haver alguém a cantar. A gente vai para a internet, a gente ouve os comerciais, enfim, a música e o cântico está por todo o lado. A música e a música cantada é uma das características marcantes da cultura de cada povo. Nós, por exemplo, nos orgulhamos em Portugal por ter o fado. Não é só a música nacional, já é hoje património da humanidade, e o fado diz muito a respeito daquilo que é a forma de ser do português. É uma música característica do nosso povo, o seu tom de lamento, a sua forma de expressar, digamos, o sentimento. Outros povos têm outros estilos de música que não são semelhantes e normalmente expressam muito daquilo que é. A verdade é que a música nos afeta mais do que nós podemos pensar. E há muitos estudos interessantes feitos a respeito da música e como ela afeta a vida, não somente a nossa. Nós podemos pensar que são a vida não tão que raciocina tanto quanto a nossa. Por exemplo, irmãos, foi feita uma experiência em laboratórios em que se usaram músicas diferentes para influenciar plantas. E usou-se durante algum tempo, havia uma quantidade de plantas que tinham sido colocadas naquele local, próximas da caixa de som, que ia emitir som, e eles fizeram a experiência durante algum tempo e usaram, por exemplo, música pesada, esta música rock moderna, assim, um bocado batida, não é? Chamado heavy metal, e em outro local usaram música clássica, mais melodiosa, enfim, ao som de violinos, etc. e tal. E ao fim de algumas semanas a experiência era muito interessante, porque as plantas que tinham sido submetidas à música mais pesada, não somente tinham tido dificuldade em se desenvolver, estavam bem menores em termos de crescimento, como tinham crescido para longe do som. Ou seja, de onde vinha onde estava a caixa, a planta tinha crescido na direção contrária. E as plantas que tinham sido colocadas próximos de música um pouco mais suave, mais harmoniosa, mais clássica, tinham crescido mais, claramente mais, e tinham crescido em direção ao aparelho de som.
Ou seja, a música nos afeta, irmãos, positiva, negativamente. É por isso que já existe toda uma área da terapia médica que utiliza a música. Nós temos mais de 500 referências na Bíblia a respeito de cantar. E a esmagadora maioria delas são referências positivas. O Senhor nos chama a cantar de um modo direto e apelativo. Nós preparamos um PowerPoint, não sei se alguém está lá. Lá está? Ok. Tem gente. É que eu daqui não conseguia perceber se havia alguém ou não. Nós vamos mostrar aos irmãos alguns textos bíblicos, fica um pouco mais fácil do que estarmos a abrir todos os textos. Os irmãos certamente teriam alguma dificuldade. Eu começaria por mostrar aos irmãos aquilo que está no Salmo 47, versículos 6 e 7, que é um apelo direto da parte do Senhor a que nós cantemos. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Este Salmo de Davi parece que não deixa nenhuma dúvida, não é? Há muito incentivo a dizer cantai, 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 e realmente a palavra nos fala a respeito disto. Davi utilizou a música como uma parte da sua estratégia de unificação nacional, ao estabelecer o templo, ou o tempo de adoração e louvor em Jerusalém. Ele instituiu cantores, músicos, e entre eles Asaf, por exemplo, que se tornou notório como líder da adoração. Mas no Novo Testamento também, irmãos, nós encontramos isto. O apóstolo Paulo dizia na carta que ele escreveu aos Colossenses: a palavra de Deus habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, Paulo dizia que uma das maneiras pelas quais os crentes podiam se relacionar e abençoar e ensinar uns aos outros era através de salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Na história da igreja, a música teve fases diferentes. Houve um período em que a música ficou muito limitada na igreja à classe profissional. Havia coros profissionais que cantavam e o povo não participava. A Reforma Protestante fez uma alteração nisto também. Martinho Lutero, que compôs vários hinos, entre eles um que nós conhecemos e cantamos muitas vezes, Castelo Forte, não é? Martinho Lutero entendeu a importância que o cântico congregacional tinha. E ele deu uma ênfase muito grande a que o povo pudesse cantar no culto. Inclusive, ele foi muito criticado na altura porque ele usou algumas músicas populares alemãs da época e colocou letras bíblicas para que o povo cantasse com mais facilidade. E muita gente olhou aquilo de forma muito estranha, mas foi ele um grande responsável porque o segmento mais protestante do cristianismo tivesse dado ênfase ao cântico congregacional. Os grandes avivamentos do século XVIII e XIX tiveram uma participação importantíssima de compositores e de hinos que marcaram a história. E nós sabemos que de Wesley a Billy Graham, muitos pregadores usaram hinos para o apelo. Muitos irmãos aqui que já acompanharam as campanhas de Billy Graham certamente se lembrarão daquele hino, Tal Qual Estou. Nós podemos dizer que talvez milhões de pessoas tiveram a oportunidade de, durante este hino, entregar a sua vida ao Senhor. Eu queria então mostrar aos irmãos, ou dar aos irmãos, algumas das razões pelas quais nós cantamos. Porquê que nós cantamos tanto na igreja? Porquê que gostamos tanto de cantar no culto? Então vamos lá, irmãos. Razão número 1. Nós cantamos porque a palavra de Deus diz para cantar. E nós queremos ser crentes que obedecem a Bíblia. A Bíblia diz, cantai. Então nós cantamos. Acabamos de ler o Salmo 47, que nos fala a respeito do cântico. Sabemos que a música faz parte daquilo que Deus deu ao homem. Ela aparece logo no início do livro de Gênesis, capítulo 4, fala-nos a respeito de Jubal, que diz que foi o pai de todos os músicos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas já foram encontradas anotações que se identificaram como sendo algum tipo de escala musical entre pinturas rupestres em cavernas. Ou seja, o homem canta e faz música desde sempre. E em todos os estilos de literatura que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos a ênfase ou o chamado ao cântico, à adoração ao Senhor. Por exemplo, nos livros da lei, lá em Êxodo capítulo 15, verso 21, diz que Miriam respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Logo no momento da travessia do mar
do Mar Vermelho, quando o povo viu a libertação do Senhor, Miriam levou o povo a cantar a Deus e disse à congregação: cantai, cantai. Livros da lei. Os irmãos se calhar pensavam que nos livros da lei não havia ênfase para cantar. É claro que no livro de Salmos nós encontramos isto com facilidade. Por exemplo, o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. É uma ênfase que é dada continuamente. Mas nos livros históricos também, lá em 1 Crônicas, nós lemos: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. E os profetas, que eram homens mais preocupados com a ênfase no ensino da palavra, também ensinaram o povo e também disseram ao povo para cantar. Isaías disse o seguinte: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. E o profeta Jeremias disse: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Ou seja, os profetas também entenderam a importância da adoração. E nas suas cartas o apóstolo Paulo falou a respeito disto. Acabamos de ver a carta aos Colossenses. Na carta a Efésios, Paulo diz mais ou menos a mesma coisa. E ele diz: falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer saber porque é que nós cantamos? Nós cantamos porque a Bíblia diz para cantar. Nós cantamos porque o Senhor nos ensinou e nos ordenou que cantássemos. Mas nós cantamos, irmãos, porque nós temos o exemplo dos servos do Senhor cantando na Bíblia. E nós olhamos para o exemplo deles e nós procuramos obedecer e cumprir ao exemplo que eles têm. Por exemplo, Moisés. A Bíblia diz que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, diante do livramento, Moisés cantou ao Senhor, compôs um salmo de adoração ao Senhor. Próximo do fim da sua vida, ele fez um outro salmo que nós guardamos na nossa Bíblia, dentro do livro de Salmos, para adorar ao Senhor já na sua idade avançada. Nós sabemos que Davi, o homem segundo o coração de Deus. Talvez uma das razões porque ele era o homem segundo o coração de Deus é porque ele gostava tanto de cantar a Deus. E porque ele compôs tantos cânticos de adoração. E Deus se alegrava no coração deste homem, que era um homem que compunha constantemente músicas novas para adorar ao Senhor. Nós sabemos que o culto em Jerusalém era marcado pela adoração e pelo cântico. Nós sabemos que os profetas cantaram ao Senhor. Nós temos o relato bíblico que nos diz que o Senhor Jesus cantava com os discípulos. Por exemplo, mesmo na noite, próxima à hora da sua prisão, quando ele foi preso para a crucificação, o texto bíblico diz que Jesus cantou com os discípulos e depois de terem cantado um hino, saíram. Ou seja, Jesus cantava com os seus discípulos. E a igreja primitiva, a igreja original, a igreja nascente cantava, e nós temos inclusive alguns dos seus cânticos. Não sei se os irmãos se lembram disto, mas, por exemplo, Filipenses 2, de 6 a 11, este texto é considerado, pela maioria dos estudiosos, um cântico que o apóstolo Paulo foi buscar, que ele sabia que a igreja cantava, e ele então cita este cântico no meio da sua carta. Era um cântico de adoração. Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Era um cântico da igreja. Nós cantamos, irmãos, cantamos porque a Bíblia diz para nós cantarmos. Nós cantamos porque nós temos o exemplo dos servos do Senhor, de toda a Escritura, que nos mostram que o cântico faz parte da nossa forma de adoração ao Senhor. Mas nós cantamos, irmãos, porque isso nos ajuda a fixar a mensagem. Na história da humanidade, a música cantada foi sempre usada para decorar largas porções de material oral. Não sei se os irmãos já ouviram a expressão canto-chão. São as pessoas que estão ali a repetir um texto, mas estão a fazê-lo através de um estilo, uma melodia repetida. Sabem porque é que fazem isto? Porque a música nos ajuda a guardar na memória muito melhor do que simplesmente decorar um texto. Então, era tradicional, na Europa antiga, nós tínhamos os menestréis, os trovadores, que decoravam porções enormes de história, não é? Grandes textos em rima, através da música. E desta maneira eles cantavam. Ainda há hoje este tipo de trovadores em alguns lugares do mundo. Eu assisti a alguns em África, ficarem mais de 2 horas a repetir, mais de 2 horas, irmãos, a repetir uma história
com todas as genealogias dos reis de um império africano através da música. Era uma música repetitiva, um pouco cansativa, mas através daquela música ele tinha guardado toda aquela letra. E eu depois perguntei a ele se ele era capaz de dizer aquilo tudo sem música. Ele disse não. Ele riu-se como quem diz, é claro que não, sem música não dá, tem que ser com música. A música é que ajuda a lembrar. E realmente, irmãos, até a palavra nos diz que isto é assim. Reparem, irmãos, neste texto. Não sei se o irmão já tinha prestado atenção. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 31. Isto é a ordem de Deus ao seu povo. Deus disse assim, agora pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Pondo-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará, e então se tornará a outros deuses, e os servirá e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação e o que ele faz, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Reparem, irmãos, o Senhor disse que Moisés pegasse parte da lei e a transformasse em cântico e ensinasse ao povo através de cântico. Porquê? Porque ia guardar melhor, ia recordar melhor, porque aquilo que aprendeu a cantar, não esquece, e através da música a mensagem ia estar lá. E Deus dizia, quando o povo tiver esquecido, tu vais lembrar este cântico. E eles vão cantar. E o cântico vai ser testemunha contra eles, porque eles ao cantar o cântico vão dizer, é verdade, olha, nós cantávamos isto, mas afinal fizemos ao contrário do que estávamos a cantar. O Senhor deu a ordem de que a lei fosse guardada em forma de música, porque ia ajudar a lembrar, porque a melodia ajuda-nos a recordar, porque permitia a meditação. Quando nós temos uma letra decorada de um cântico, nós estamos a cantar e de vez em quando aquela letra, não sei se já lhe aconteceu, acredito que sim, o irmão conhece um cântico e canta várias vezes, mas de repente está a cantar aquele cântico, a ouvi-lo, e há uma frase que ainda não tinha percebido. E aquela frase naquela hora lhe chama a atenção. E você medita sobre aquela frase, e você gasta algum tempo a pensar naquilo. Nós utilizamos o cântico porque ele nos permite fazê-lo de forma comunitária, irmãos. E há um reforço da mensagem quando nós oramos em conjunto. E quando nós adoramos em conjunto, cantando ao Senhor, isto faz diferença para nós, porque nós cantamos como povo de Deus. É por isso, irmãos, que a letra daquilo que nós cantamos é tão importante. Vou dizer aos irmãos que a melodia não é o mais importante. Os nossos músicos normalmente não gostam muito desta parte. Mas a verdade é esta. Nós normalmente gostamos dos cânticos por causa da sua melodia. Mas o mais importante, irmãos, é a letra. Porque a mensagem que estamos a cantar é que tem que ficar. Pode ser uma melodia muito bonita, mas se a letra não tiver grande conteúdo, nós não vamos muito longe. Daí o valor dos nossos hinos tradicionais, irmãos, porque os hinos são às vezes sermões inteiros num hino. Há hinos que se a gente prestasse atenção direito no que estava a cantar, não precisava de mensagem. Acabava de cantar o hino e podia ir embora, porque nós já tínhamos cantado ali mensagens profundas. Mas esta é uma das razões pelas quais nós cantamos. Mas quarta razão, irmãos, nós cantamos porque é uma forma mais intensa de responder a Deus. Nós não podemos negar que cantar mexe com o nosso coração. É por isso que o irmão, é por isso que a irmã tem hinos favoritos, não é? Tem hinos que você não gosta muito. Vamos cantar este hino, mas você, enfim, se pudesse, se calhar nem prestava muita atenção. Mas tem alguns que gosta muito, não é? Tem aqueles cânticos que você não consegue cantar sem se emocionar. Por alguma razão. Talvez pelo momento da sua vida em que o aprendeu. Talvez porque o conteúdo da mensagem daquele hino lhe fala ao coração de uma maneira especial. O cântico é uma forma especial de responder a Deus. Se nós olharmos, irmãos, para a história dos salmos, e muitos salmos nós sabemos a história, nós percebemos que os salmos surgem como uma resposta da emoção do crente naquele momento que estava a viver. Então nós temos um momento de alegria, e o salmista diz, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, cantai ao Senhor com alegria. E depois há momentos em que o salmista está em sofrimento. E ele canta, ó Senhor, até quando? Até quando? Até quando tu vais deixar que isto continue assim?
eu estou a sofrer, estou em dor, os meus ossos estão-se a desmanchar, eu estou em agonia e parece que tu não ouves a minha voz. São cânticos. Através do cântico nós expressamos ao Senhor o nosso coração. O cantar nos permite juntar a emoção e a inteligência. Nós misturamos as verdades que vivemos e encontramos na palavra as emoções que nos fazem falar ao Senhor aquilo que nós estamos a vivenciar. Porquê é que nós cantamos, irmãos? Cantamos porque é uma forma de expressar o nosso coração ao Senhor. Cantamos porque um dia nós estávamos longe de Deus, estávamos perdidos nos nossos pecados. Não tínhamos razão e propósito nas nossas vidas. E um dia nós encontramos em Jesus o caminho, encontramos em Jesus a salvação, encontramos em Jesus uma vida nova. E Ele fez uma diferença tão grande nos nossos corações que nós precisamos cantar, nós precisamos falar, nós precisamos dizer. E a música é uma das formas especiais de expressar este sentimento que temos em nosso coração. É por isso que nós cantamos, irmãos. Cantamos porque a adoração é para a glória de Deus. Cantar faz parte da maneira natural como as pessoas em todo o mundo adoram, ou seja, falam bem. Cantar expressa aquilo que a pessoa sente a respeito de alguma coisa. E nós compomos músicas sobre tudo e mais alguma coisa. É por isso que o cantar, irmãos, tem que ser fruto de uma experiência pessoal. Talvez a dificuldade dos nossos visitantes, que não conhecem as nossas igrejas, quando chegam e nos ouvem cantar, e não percebem muito bem porque é que gastamos tanto tempo cantando, é porque não sabem que este cântico é fruto da experiência que temos com Deus. O último cântico que cantamos aqui no período inicial de adoração dizia: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Ele é resultado da experiência que eu tenho contigo. É por isso que o salmista tantas vezes dizia: cantai ao Senhor um cântico novo. Cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Sabe porquê, irmãos? Não é que os cânticos velhos ou antigos não sejam valiosos. Mas o salmista está nos chamando a atenção para o seguinte: nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Deus não nos chamou para uma religião, Ele não nos chamou para seguir uma igreja, Ele nos chamou para um relacionamento pessoal com Ele. E em relacionamentos, nós crescemos e nos desenvolvemos através de experiências, através de conhecimento. E à medida que vamos passando pela experiência, uma e outra vez, vamos conhecendo, vamos ficando à vontade, vamos tendo um relacionamento íntimo. Nós, na nossa classe de casais, enquanto conversávamos a respeito de algumas verdades do casamento, o casal que tem um pouco mais de experiência no casamento, quase que ria a respeito de algumas das dificuldades dos casais mais jovens. E depois, quando deu o seu testemunho assim, neste sentido, é que nós já passamos por isso, não é? Nós já vivemos isso, agora já estamos noutra fase. Porquê? Tiveram muito tempo de experiência, irmãos, tiveram muito tempo de convivência, já cresceram numa intimidade, num conhecimento, num relacionamento que faz com que tenham esta vontade. Irmãos, Deus nos chamou para isto. Não nos chamou para cumprir uma obrigação religiosa num dia da semana. E quando nós temos uma relação com Deus, e nós temos experiência com Ele, nós vamos crescendo em profundidade. E as experiências são novas. Cantai ao Senhor um cântico novo. É um apelo para dizer: viva com Deus. Tenha experiências com o Senhor. Cresça na oração. Cresça no entendimento da palavra. E à medida que você o fazer, você vai precisar de cânticos novos para louvar ao Senhor. Irmãos, nós cantamos porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. E nós cantamos porque nós temos um cântico único. O apóstolo João, quando viu o céu, a certa altura ele descreveu o seguinte em Apocalipse 5:9. Ele disse o seguinte, irmãos: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Irmãos, este é um cântico que só nós podemos cantar. A Bíblia nos diz que há no céu coros celestiais, coros de anjos. Os irmãos já pararam para pensar como é que deve ser ouvir um coro de anjo?
A gente às vezes ouve alguns coros aqui na terra, ouve algumas pessoas a cantar e diz assim, uau, que voz, não é? Parece um anjo a cantar. Coisa linda, maravilhosa, que harmonia, que coisa... Há conjuntos de vozes humanas que nos deixam deslumbrados. Mas irmãos, os irmãos têm alguma dúvida de que os anjos cantam melhor do que nós? Já pararam para imaginar como são os coros celestiais? Mas irmãos, há um cântico que os anjos não podem cantar. Eles não podem cantar este cântico. Porque Jesus não morreu por eles, morreu por nós. Eles não foram salvos da perdição como nós fomos. Só os salvos em Cristo, que estavam perdidos e reconheceram e entenderam o quanto Deus fez por nós no seu amor, o quanto Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos ser salvos. Só os salvos em Cristo podem cantar este cântico. Este cântico é único, é nosso. Ninguém nos pode tirar. Nós cantamos porque nós temos algo especial e único e particular para louvar ao Senhor. Mas ainda vou deixar aos irmãos uma última razão pela qual nós cantamos. E nós cantamos, irmãos, também, porque cada vez que nós cantamos, estamos a fazer um ensaio para quando chegarmos ao céu. Nós cantamos para nos preparar para o céu. Por favor, de fazer aqui um parênteses para que os irmãos não me compreendam mal. A minha ideia de céu não é que nós vamos estar todos vestidos com umas roupinhas brancas, umas harpinhas nas mãos, sentados numas nuvens a cantar a eternidade inteira. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. Se esta é a sua visão de céu, então desculpe lá, mas talvez foi tirada de alguma pintura medieval, mas não da Bíblia. A Bíblia nos fala de uma cidade celestial, a Bíblia nos fala de vida ativa, até porque Deus nos criou como pessoas ativas, com capacidades para trabalhar, e nós não vamos ficar de braços cruzados no céu. Senão o céu seria um lugar de depressão e não um lugar de gozo e de satisfação. Mas nós sabemos que vamos cantar muito no céu. É natural. Se a presença do Senhor desperta louvor, nós vamos estar continuamente na sua presença, nós vamos cantar no céu, certamente. Esta é uma das coisas que nós aqui nos preparamos para fazer lá. Há muita coisa que nós fazemos aqui, irmãos, e que precisamos, porque só podemos fazer aqui. Por exemplo, evangelizar. Ó meu irmão, evangelize, porque só pode evangelizar aqui. Os arautos da cruz, quando chegarem ao céu, ficam sem trabalho. Pelo menos esse trabalho. Vão ter outro trabalho para fazer. Os professores de escola dominical também. Não comecem a rir, porque também vão ficar sem trabalho. Porque lá não vão precisar ensinar. Não há seminário no céu. Portanto, o pastor Eduardo, desculpe lá, mas, enfim, essa parte não vai poder continuar a fazer. E eu também fico sem trabalho, irmãos, porque, olha, não há doentes no céu, eu não posso ser médico. Não há igrejas no céu, eu não posso pregar. Portanto, vai ser complicado, não é? Não serve de nada ter duas atividades e não poder praticar nenhuma no céu. Mas eu posso cantar. No céu eu posso cantar. Porque a Bíblia diz que nós vamos cantar no céu, irmãos. E nós precisamos cantar no céu. Sabe porquê? Primeiro, porque aqui não temos tempo suficiente para cantar tudo aquilo que precisávamos. Não temos. Acabamos por não ter tempo. Não temos tempo suficiente. Mas lá não vamos ter mais este problema. Nós vamos precisar cantar no céu, irmãos, porque aqui nós ainda não temos compreensão suficiente de Deus, da sua vontade, dos seus mistérios, para cantar como deveríamos cantar. Falta-nos entendimento. Mas lá nós vamos ter entendimento pleno. Então nós vamos poder cantar de forma perfeita. Nós temos que cantar no céu, irmãos, porque aqui o nosso coração ainda não está suficientemente puro para dar a adoração que o nosso Deus merece. Mas um dia na presença do Senhor, livres até da presença do pecado, nós vamos poder adorá-lo com uma pureza de coração única. Nós vamos precisar cantar no céu, irmãos, porque aqui não temos as forças necessárias para louvar ao Senhor. Uma irmã da nossa igreja uma vez compartilhou comigo que uma das suas maiores dificuldades em avançar na idade é a dificuldade de cantar. Fica triste porque diz assim, eu tenho dificuldade em cantar e eu gosto de cantar ao Senhor. Mas eu posso dizer a essa querida irmã que quando chegar ao céu não lhe vai faltar forças, nem voz, para louvar ao Senhor. E é por isso que nós vamos cantar no céu e precisamos cantar no céu. Oh, meu irmão, são muitas razões, não é? Temos muitas razões para cantar. Afinal, nós não gastamos tanto tempo a cantar no culto por acaso. Temos muita base bíblica, temos muita base histórica, temos muita base doutrinária para gastar o nosso tempo louvando ao Senhor. Então vamos terminar o nosso culto como? Cantando ao Senhor. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai, jubilosos e contentes, hinos a Jesus cantai.